noite para todos, né, que estão aí, né, nos prestigiando e tirando um pouquinho do seu tempo, né, para estar olhando esse webinar e participando aqui conosco. E também gostaria de agradecer o aceite do teu convite, Igor, porque nós nos conhecemos em 2016, né, num curso que tu veio ministrar aqui de 5 dias, né, de uma semana. Isso. Né? E aí a gente entrou nesse universo da ISO 17025 e tu és um profissional que tem muita objetividade, né? Principalmente nesses cálculos de incerteza, validação, a parte estatística, que é muito mais simples de se fazer isso com derivadas integrais. Para quem é do universo da engenharia, sabe o quanto esses cálculos são mais difíceis, né, de ser, não que sejam difíceis de se acertar, mas difíceis da gente ficar calculando e monitorando, né? Então, quando tu apresentou esse curso, e eu disse, vamos chamar o Igor, porque tu tens toda a profissão da gestão da qualidade, é auditor também do Inmetro, então isso vai contribuir muito para esse webinar, né? E agradecer também ao Núcleo do Meio Ambiente, também do qual eu faço parte, de estar dando essa oportunidade, disponibilizando essas informações aqui para nós, essa noite. Aí passo a palavra para ti se apresentar também, né? Perfeito. Bom, pessoal, boa noite a todos. Na verdade, Michele, é um prazer para mim falar desse assunto que eu adoro, né? Então, se você me convidar 10 vezes para falar sobre gestão de qualidade, sobre estatística, eu vou aceitar 10 vezes. A não ser que eu tenha outro compromisso. Mas é um assunto que eu gosto bastante, realmente. E para mim é um prazer. Eu fico feliz, assim, de ter alguns grandes heróis aí que estão no conforto da sua casa, né, agora, imagino, né? E estão investindo seu tempo para se aperfeiçoar, né? Vivenciar novas experiências aí, né? Conhecimento é sempre bom, né? E fico bastante feliz. Bom, a Michele já me apresentou, eu sou o Igor, então, eu sou professor da Universidade de São Paulo, né? Eu dou aula no curso de bacharelado em Química da USP, e lá no bacharelado em Química, as disciplinas da minha área são todas disciplinas voltadas para a área de gestão de qualidade, então, disciplinas sobre ISO 17025, incerteza, validação, carta de controle, boas práticas de laboratório, esse rol de disciplinas na área da gestão é a minha área de atuação, né? Eu já atuo nisso já faz um bom tempo, eu tenho até um livro de gestão de qualidade em laboratórios que ele já tem, esse ano, ele está na adolescência, esse ano ele está com 15 anos, que já existe esse livro. Tem 4 edições, eu consegui lançar uma edição dele em inglês também. Então, estou na universidade, faço as avaliações do Inmetro também, né? O Inmetro me subcontrata para fazer avaliação de acreditação. E também tem uma empresa de consultoria, né? Nessa parte de gestão, né? De validação, incerteza, etc. Mas hoje a minha empresa está mais focada no software que nós temos, que é o Confilab, que é um software que trabalha com cálculos de validação, incerteza e carta de controle. Então, essa é a minha grande área de atuação. Bom, Michele, como nós fazemos? Eu começo a minha apresentação e depois você vai dar sequência? Isso, pode começar a tua apresentação, porque daí fica a parte mais introdutória e geral da ISO, né? E depois a gente abre para as questões de quem tiver interesse. Aí depois eu posso iniciar a minha e no final a gente abre para as questões? Perfeito. Mas antes de tu iniciar, até queria te fazer uma pergunta, né? Porque esse webinar, ele surgiu de uma reunião, uma palestra que a gente fez no CREA aqui de Criciúma, né? Perfeito. Então, lá participavam os engenheiros ambientais. E eles me questionaram na ocasião, seria muito interessante fazer um curso de amostragem na prática, né? Um dia de campo com teórico e prática. Aí veio esse advento do Covid, enfim, não deu para fazer, né, na prática. E aí eles me perguntaram, né, será que uma consultoria poderia acreditar a amostragem? Será que eu, como engenheiro ambiental, eu posso fazer a amostragem para um laboratório e isso pode ser acreditado? Mas antes de tu responder isso, vamos esperar todo o webinar discorrer e aí lá no final, poderia dar essa resposta para nós? Claro. Acho que é importante a gente mostrar o contexto. Isso. Que eu vou apresentar do que é uma 17025, né, de uma maneira mais contextualizada. Aí você vai mostrar os grandes tópicos, ou seja, os pontos mais importantes da amostragem dentro desse processo. E acho que depois, com todo esse conteúdo, a gente consegue responder bem essa pergunta. Isso. Perfeito? Então, tá, já. Bom, eu vou compartilhar a minha tela. Eu acho que eu preciso estar como host, né, para compartilhar. Será que eu consigo? Deixa eu ver.
Ah, eu consigo. Consegue? Ah, sim, tá aqui. Perfeito. Consegue? Tá vendo minha tela, Michele? Tô, eu aqui tô vendo. Ah, então perfeito. Então deve estar tudo certinho. Bom, eu já me apresentei, então, pessoal, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, vou falar um pouquinho sobre, nessa apresentação, sobre a amostragem com foco na 17025. Eu combinei com a Michelle, eu vou falar sobre essa contextualização, sobre o que é a 17125, e depois a Michelle vai falar dos pontos mais importantes da amostragem dentro desse processo, ok? Bom, para falar sobre isso, eu gostaria de primeiro apresentar para vocês brevemente, né, qual é a importância hoje de implantar um sistema de gestão de qualidade em um laboratório analítico, né? Essa figura eu tenho no meu livro, né, e eu destaco que existem diferentes tipos de laboratórios no mercado. Nós temos laboratórios de calibração, né, que calibram balança, pipetas, balão volumétrico, termômetros, etc., né? Laboratórios de rotina, né, como o H2O, por exemplo, o laboratório que tem uma rotina analítica, análise de água, por exemplo, né? Existem os laboratórios de ensino dentro da universidade e os laboratórios que apresentam a pesquisa como objetivo principal, que seria, por exemplo, os próprios laboratórios de pesquisa na universidade ou de agências de pesquisa, como, por exemplo, a Embrapa, né? Que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é uma entidade de pesquisa que tem uma série de laboratórios também. Bom, o que acontece é o seguinte, pessoal, no caso de laboratórios de calibração e laboratórios de rotina, devido à pressão de diferentes órgãos regulamentadores no Brasil, como a Agência Nacional de Petróleo, a Agência de Vigilância Sanitária, o IBAMA, a Agência Nacional de Águas, o Ministério da Agricultura, aqui no estado de São Paulo, nós temos uma questão também da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, né, a partir da CETESB, que é o órgão de fiscalização, que exige que todo laboratório de análise de água obrigatoriamente seja acreditado, né? E por causa disso, hoje nós temos aí laboratórios de ensaio, né? Nós temos mais de 1.200 laboratórios acreditados aí para diferentes análises, né? Desde análise de doping, alimentos, água, são hoje mais de 1.200 laboratórios. Muito bem. Laboratórios de ensino, na verdade, nós preparamos alunos para o mercado de trabalho. É importante, então, que lecionar disciplinas da área de gestão de qualidade, porque esse aluno vai trabalhar no mercado e o mercado exige, né, que tenha esse conhecimento hoje. E os laboratórios de pesquisa, uma coisa muito interessante, cada vez mais as revistas científicas, elas têm se preocupado com a qualidade dos resultados publicados, cada vez mais. Nesse tempo de Covid, a gente ouve muito falar nisso, né? Publica um artigo numa revista, mas o resultado é adequado, não é adequado, daí o pessoal retira a publicação, né? O pessoal fala muito daquela revista Lancet, por exemplo, que é uma revista bem famosa aí na área médica, né? Mas tem a Nature, tem a Science, né? Então, eles cada vez estão mais preocupados em garantir a confiança daqueles resultados, que são obtidos em laboratórios, são obtidos muitas vezes por avaliações estatísticas também, e tem que ter confiabilidade. Então, não vou dizer que a 17.025 se aplica na integralidade dos laboratórios de pesquisa, mas muitos dos conceitos da norma 17.025 acabam sendo aplicados. Tá? Isso é bem interessante, uma tendência hoje também do mercado. Bom, nós, de sistema de gestão de qualidade, vou falar brevemente, né? Nós temos a 17.025, que ela é a norma da entidade ISO, né? Que é a International Organization for Standardization, uma entidade internacional de padronização que nasceu em 1947. Ela é constituída por uma rede não governamental de normalização no Brasil, né? A entidade que faz parte da ISO é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem a tradução da 17.025. A ideia, então, é padronizar processos e produtos, né, internacionalmente. Esse é o grande objetivo da ISO. Tem a 9001 também, que é bastante conhecida. A 17.025 se aplica especificamente para laboratórios, né? Uma outra norma também de gestão de qualidade em laboratórios, e aqui eu arrisco a dizer, baseado em alguns artigos científicos que eu já li, que 70% dos requisitos entre essas duas normas são equivalentes. As boas práticas de laboratório é uma norma, é um sistema de gestão de qualidade também para laboratórios. Ela, na verdade, se aplica para laboratórios que trabalham com registro de produtos. Que tipo de produto? Principalmente agrotóxicos e medicamentos, né? Medicamentos veterinários também. Quando você produz um produto para fins de registro, e você precisa registrar esse produto para você fornecer esse produto no mercado, o sistema de gestão adequado para isso é as boas práticas de laboratório. Tá? Ela, na verdade, nasceu na EPA, nos Estados Unidos, né, muitos anos atrás, no FDA, na EPA, e foi internacionalizada pela OECD, né, em 1997. Tá? Então, são os dois grandes sistemas de gestão de qualidade. Bom, se eu
quiser acreditar o meu laboratório no sistema de gestão, quem que fornece a acreditação, né? No Brasil, o único órgão regulador que é reconhecido internacionalmente para essa atividade é a Comissão Geral de Acreditação, que é a CGEC, que é uma entidade que está dentro do Inmetro, né? Que é o nosso Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O Inmetro, então, ele faz as acreditações da 17025 e também ele faz o reconhecimento da BPL no Brasil. Por que é o único reconhecido internacionalmente? A CGEC, pessoal, ela opera de acordo com uma norma, que é a norma ISO 17011, que é uma norma para órgãos acreditadores, né? E no Brasil, a CGEC, ela é reconhecida pelo ILAC, né? Que o ILAC é o International Laboratory Accreditation Corporation, que ele detém acordos de reconhecimento mútuo. O que significa isso, né? São 116 países que fazem parte desse acordo. Por exemplo, lá na Inglaterra tem o UCAS, que é o Inmetro da Inglaterra. Se eu mando um resultado de uma análise para a Inglaterra e eu tenho o selo da CGEC no Brasil, a Inglaterra vai aceitar porque o UCAS ele tem acordo de reconhecimento junto com o ILAC e o Inmetro também tem. Então, todos os países que fazem parte desse acordo, eles se reconhecem as acreditações, né? Isso é bastante importante, principalmente por causa do mercado internacional, e das barreiras técnicas para exportação, né? O Brasil, por exemplo, exporta muitos alimentos, tem os laboratórios nacionais agropecuários, né? Hoje, na verdade, mudou de nome, são os LFDAs, né? Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária, que analisam os alimentos para fins de exportação. E esses laboratórios, obrigatoriamente, precisam ser acreditados. A Europa exige. Mas tem que ser acreditado por um órgão reconhecido, que no caso é a CGEC, que é reconhecido internacionalmente. Bom, só para vocês entenderem, então, muita gente me pergunta, mas Igor, o Inmetro também audita 9001? Não. Né? A regra, né, a estrutura funciona da seguinte maneira. O Inmetro, então, é uma entidade que opera de acordo com a 17011, que é um sistema de gestão para órgãos acreditadores, e o Inmetro, por sua vez, acredita laboratórios da 17025. O Inmetro, por sua vez, também, ele acredita entidades como certificadoras, né? E o que uma certificadora faz? Ela opera de acordo com a 17021 e certifica empresas com a 9001, 14001, ISO 22000, né? Então, daqui para cá, né, do Inmetro para 9001, existe a certificadora. Vamos dizer aí, entre aspas, que o Inmetro delega poderes aí. Essa estrutura funciona no mundo todo, tá? Então, no caso de acreditação de laboratórios é diretamente do Inmetro, para certificação é um passo um pouquinho diferente. Muito bem. Outra coisa importante, né? É importante destacar que o número das acreditações, eles têm crescido muito nos últimos anos, né? E eu trago aqui para vocês alguns números, né? Esse primeiro gráfico aqui, o gráfico A, se vocês olharem a barrinha azul, aqui eu tenho os laboratórios de ensaios acreditados na 17025, né? Ensaios de água, alimentos, combustíveis, etc. A barrinha verde são laboratórios acreditados na 17025 para calibração, né? O Inmetro divide essas duas redes de laboratório. E os números interessantes, ó. Em 2005, quando eu publiquei a primeira edição do meu livro sobre gestão de qualidade, eu fiz um levantamento no site do Inmetro e no Brasil existiam apenas 150 laboratórios acreditados na 17025. Só 150. O tempo foi passando, isso aí já faz 15 anos, né? Meu livro, durante esses 15 anos, já passou por 4 edições, né? Uma edição em inglês já. E em agosto agora, 2020, né, eu fiz um novo levantamento e nós estamos com 1.200 laboratórios acreditados. Então, precisa ser um estatístico para ver que tem um crescimento aqui, né, no número de acreditações ao longo do tempo. Isso principalmente por causa da pressão dos órgãos reguladores. Cada vez mais, eles fazem pressão para acreditação. Isso não é a tendência só brasileira, isso é uma tendência mundial, né? Esse gráfico aqui, o B aqui embaixo, ele tem os números, né, de laboratórios acreditados dentro daqueles países, né, que têm acordos de reconhecimento com o ILAC. Na verdade, como eu levantei essa figura aqui, 2019, que é a última edição de dados que tem lá no site do ILAC, existiam 112 países, né, que fazem parte desse acordo de reconhecimento mútuo. E se vocês observarem, entre o ano de 2010 e o ano de 2019, entre 112 países diferentes, esses países são principalmente América do Sul, Central, América do Norte e Europa, entre esses 112 países, em 10 anos, nós pulamos de 30 mil laboratórios acreditados para 60 mil laboratórios acreditados. Ou seja, não é uma tendência do Brasil, né? Na verdade é uma tendência mundial. Hoje, trabalhar com a 17025
eu brinco, né? Eu falo assim, que ter a 17025 no laboratório hoje é tão comum quanto ter um Becker no laboratório, né? Porque hoje é uma realidade que a gente tem que conviver, né? Faz parte aí da vida do laboratório. Muito bem. E o que é uma 17025? Vou tentar explicar para vocês em 5 minutos agora, hein? Vou resumir muito bem a 17025 agora para vocês. Uma vez eu me desafiei, né, a apresentar um único slide com o funcionamento da 17025. Como eu dou aula na universidade, eu quis apresentar isso de uma forma prática. Como eu fiz essa apresentação? Bom, eu perguntei certa vez para um aluno o seguinte: se você tiver que garantir a confiabilidade de um resultado, qual a primeira coisa que você se preocuparia no laboratório? Né, um aluno falou assim para mim: Igor, professor, se eu realizar o ensaio de uma maneira correta, com calma, eu consigo garantir a confiabilidade do resultado. E quando eu falo em realizar o ensaio com calma, eu tenho a execução do ensaio, mas também tenho o preparo da amostra, né? Então, desde o preparo da amostra, realizar o ensaio, se eu fizer com cautela, eu garanto a confiabilidade do resultado. Mas será que só isso basta? Eu pergunto para vocês, o seu método é validado? Você avaliou estatisticamente que seu método funciona? Igor, é verdade, é importante fazer isso, eu fiz também. Eu pergunto para você, onde você armazenou a sua amostra? A temperatura controlada? O 1060 lá dos Standard Methods pede para ficar abaixo de 6 graus, né? Ficar acima de 6 graus, você pode degradar alguns compostos da sua amostra e não vai representar a sua amostra. Quem que recebe a amostra? A pessoa avaliou no recebimento da amostra se ela estava em condição de ser analisada? Estava com o preservante correto, na temperatura correta, na quantidade correta? Né? Como que você identifica a amostra? Será que você identificou de uma maneira correta? Não trocou a identificação da amostra? Como que a amostra foi transportada? Né? Será que você não pode ter degradado os analíticos durante o transporte? E outra pergunta, como que foi mostrado? Igor, eu peguei um copinho de iogurte que eu tinha acabado de tomar, uma enxaguada nele, fui lá, coletei e levei para o laboratório. Não é assim que faz. Michele vai falar que não é assim que faz, né? Na verdade, tem todo um processo, né, de você higienizar sua vidraria, maneiras corretas de você coletar uma amostra, né, preservar essa amostra, né, para garantir que o resultado seja correto. Antes de tudo isso, você fez uma avaliação crítica? O que é isso, né? Bom, princípio da qualidade, atender a expectativa do cliente. Perfeito. Como que eu conheço a expectativa do cliente? Pergunta para ele, né? Como que eu pergunto? Faço uma análise crítica. Olha, Michele, eu quero analisar água. Ela vai falar assim, Igor, mas para que você quer analisar água? É potabilidade, é análise microbiológica, o que você quer analisar na água, né? Então, assim, você tem que entender o que o seu cliente quer e prestar esse tipo de serviço para ele. Bom, realizei ensaio. O meu resultado deu 10, por exemplo, né? Mentira. Nenhum resultado absoluto na química analítica. Você tem que expressar o seu resultado com a sua incerteza, né? Depois você elabora um relatório, descarta os resíduos. E se vocês olharem esse lado do fluxograma, pessoal, isso nada mais é do que um fluxo do processo, né? E o que é uma 17025? Olha só, resumi em uma frase, hein? 17025, procedimentar todas aquelas etapas que podem afetar a qualidade do seu resultado. Só isso. Bom, falando parece fácil, né? Mas na prática não é tão simples assim. Mas uma maneira para tentar contextualizar assim, né? Seria isso, né? Conhecer todo o seu processo. Agora, existem outras ferramentas aqui que dão suporte ao seu processo, como, por exemplo, você controlar adequadamente seus documentos, controlar os seus registros, você adquirir produtos e serviços de qualidade de fornecedores externos, garantir uma boa qualificação profissional, ter equipamentos, né, calibrados, né, realizar auditorias para avaliar se tudo isso está funcionando de maneira correta, se tiver não conformidade, abrir adequadas ações corretivas ou trabalhos não conformes, atender as reclamações dos seus clientes, avaliar os riscos do seu processo, anualmente fazer uma análise crítica da gerência para ver se está tudo funcionando de maneira correta, ter procedimentos de garantia da validade dos resultados, participar de ensaio de proficiência, utilização de cartas de conforto, etc. E, na verdade, gente, né, essa estrutura de fluxo de processo, que eu chamo de procedimentos de funcionamento, essa parte de procedimentos de suporte, isso daqui, na verdade, seria um resumo do resumo, ou seja, seria a espinha dorsal do funcionamento de um sistema de gestão da qualidade de acordo com a 17025. E dentro de todo esse contexto, lá no início do processo, a gente tem a amostragem. Tá? Isso é bastante importante, muito importante destacar.
Aí você fala assim para mim, agora é mentira. Mentira, eu já li a 17.025, ela tem um monte de requisitos, né? Os requisitos auditáveis, eles são requisitos do item 4, do item 5, né? Requisitos do item 6, que é toda a parte de recursos, aqui o item 7, que é toda a parte de processo, e além desses itens aqui, tem os itens também do item 8, que é do sistema de gestão, né? Então, na verdade, ele é muito maior do que isso. Mentira. Então, está aqui para provar para vocês. Eu vou pegar exatamente o mesmo fluxograma e eu consigo, nesse fluxograma, enxergar todos os requisitos da ISO 17025, facilmente. Eu achei muito engraçado, uma vez eu apresentei esse slide Eu sempre apresento esse slide de uma maneira para resumir a 17025, e uma vez eu apresentei esse slide e uma pessoa foi lá e tirou uma foto e falou assim, Igor, eu vou tirar a foto, vou imprimir numa folha A3 e vou colar na parede do laboratório para ninguém esquecer, né? É uma maneira fácil de decorar 17.025. Aí serve de dica para quem quiser. Bom, muito bem, pessoal. Eu quero chamar a atenção, então, para a amostragem, né? Que a Michelle vai falar sobre isso, que é o início do processo, né? É extremamente importante. Se você errar aqui, o resto não tem muito o que fazer, né? Então, a amostragem aí é o início aí do nosso processo. Mas eu queria destacar, já que a Michelle vai destacar a amostragem, eu quero destacar 3 outros pontos também que eu considero importante, que é a parte de validação do método, garantia da validade e estimativa de incerteza, né? Que é a parte estatística que eu acho bastante importante. Só quero dar um foco nisso aqui para vocês. E esse foco que eu quero dar para vocês é utilizando a seguinte ferramenta. No ano de 2012, pessoal, eu publiquei um trabalho, uma revista científica, que se chama Trends Analytical Chemistry, né? Dentro desse universo das publicações científicas, cada área tem o seu maior fator de impacto, né? Na área da química analítica, a revista mais respeitada mundialmente hoje é a Trends Analytical Chemistry. Então, quando eu publiquei ela, fiquei bastante orgulhoso, assim, né, de meu trabalho ter sido aceito. Eles publicam tendências, né, na área da química. Esse ciclo da qualidade é um ciclo conceitual, né? Como na área da qualidade tem diagrama de Pareto, Ishikawa, uma série de diagramas que nós utilizamos aí para garantia da qualidade dos resultados, eu quis desenvolver um diagrama específico para laboratórios, né? E como surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu da seguinte discussão com um colega de trabalho uma vez, auditor também do Ministério da Agricultura, um fiscal federal. Eu cheguei para ele e falei assim, Fernando, se você tivesse que auditar um laboratório em apenas 45 minutos, o que é mais importante de você auditar? Porque são vários itens a norma, né? Será que é mais importante pegar o último relatório da auditoria interna, o último registro da carta de controle, as últimas reclamações, a validação do método? O que é mais importante, né? O problema é que só tem 45 minutos. Então, eu vou ter que deixar um monte de coisa de lado. E depois de muito discutir, nós chegamos ao seguinte, conclusão. Se eu for num laboratório, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é o seguinte, o laboratório sabe executar o ensaio? Ele sabe fazer análise? Ele sabe realizar o ensaio? E a ferramenta que me demonstra isso é a validação, né? É você avaliar que você sabe executar o método de ensaio. Ah, mas Igor, é o seguinte, ó, aqui nós trabalhamos na área do meio ambiente, trabalhamos com análise de água, utilizamos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, né, na última edição, e aqueles métodos são métodos, o Standard Methods fez aniversário de 100 anos, né, há um tempo atrás aí, esses métodos são métodos que são consensados, no mundo todo usa tal. Perfeito? Mas a minha pergunta é, esse método funciona nas suas condições operacionais? Com o seu analista, com o seu equipamento, com o seu reagente, com a sua estrutura física. Ah, tem que testar, claro que tem. Ah, mas eu não valido, eu faço uma verificação de desempenho. Nada mais é do que uma validação simplificada, mas é. Se você pegar os capítulos introdutórios dos Standard Methods, vai lá no 1050, 1040, tem toda a parte de ferramenta estatística que você aplica para fazer essa avaliação. Então, a primeira coisa, verificar se o método funciona. Valida o método. Beleza. Validei o método funciona. Analisei a minha amostra. Ah, deu 10 concentração de mercúrio nessa água. 10 ppb deu. 10 mais ou menos quanto? Todo o resultado tem incerteza, né? E como que a gente calcula incerteza hoje? Hoje é sabido, pessoal, que 90% dos casos, né, as suas maiores contribuições de incerteza vêm da validação. E calcular a incerteza do resultado é saber o quanto eu confio nele. Porque é totalmente diferente a expressão resultado. Ah, é 10 mais ou menos 8.
ou é 10 mais ou menos 0,8. Você percebe que a confiança do número é totalmente diferente? Então, a incerteza é extremamente importante e foi destacada nessa última edição da Nora. Pois bem, validei o método do ano passado, calculei a incerteza do ano passado. A minha pergunta é, Igor, essa amostra aqui, ó, você analisou hoje. Quem garante que hoje o seu método funciona? Todo dia, quando eu analiso uma batelada de amostras, eu pego uma amostra que eu chamo de controle. Né? O que é essa amostra de controle? É uma amostra de concentração conhecida que eu vou analisar para verificar se o meu método está funcionando. Seria a mesma coisa que pegar aquele peso de verificação na balança e você colocar em cima do prato da balança para ver se a balança está funcionando bem. E essas amostras de controle, eu pego os resultados desses controles e jogo numa carta de controle. E uma mesma amostra analisada durante um longo tempo, nada mais é do que um estudo de precisão intermediária que atualiza a minha validação, que automaticamente atualiza a minha incerteza. Então, a carta de controle do meu processo pode atualizar a minha precisão intermediária e pode atualizar a minha incerteza. Da mesma maneira que a minha incerteza calculada, ela não pode ser muito diferente da variabilidade natural do meu processo da minha carta de controle. Ou seja, existe uma correlação entre esses itens. Então, o ciclo da qualidade analítica é isso. 45 minutos. Validou o método? Está aqui o registro. Legal. Calculou a incerteza? Está aqui o cálculo. Eu sei quanto que varia o seu resultado. Perfeito. Deixa eu ver sua carta de controle dos últimos 3 meses. Está aqui. Legal, o seu processo está sob controle. Beleza. Últimas 2 coisas. Olha os zeros da corrente aqui. Equipamentos calibrados, padrão certificado. Usou equipamento calibrado, padrão certificado. Validou o método, calculou a incerteza, tem carta de controle? Cara, você pode ter reclamação de cliente, razão de resultado, não fez a última auditoria, mas pelo menos, é o mínimo que eu sei que você pelo menos sabe analisar uma amostra, que é água, né? Então, isso é o ciclo da qualidade analítica publicado em 2012. Quem tiver interesse, pode mandar depois uma mensagem, eu passo esse artigo para vocês, quem tiver interesse em ver. Como eu me envolvo em bastante trabalhos aí na parte de validação, eu acabo citando esse artigo, esse ciclo em vários locais, né? Esse aqui é o último guia de validação do Ministério da Agricultura, publicado em 2016, faz menção ao ciclo da qualidade, isso está disponível online também, caso vocês queiram, depois me mandam uma mensagem, eu mando para vocês. Uma área que eu também tenho uma atuação bem legal é o Sindicações, né, o Sindicato das Indústrias de Ração do Brasil. Eles têm um compêndio de métodos analíticos para análise de ração. Eu tenho uma parte estatística aqui que eu ajudei a escrever, tem um ciclo da qualidade aqui também. Tem um livro de validação de métodos para a área de alimentos que eu fiz junto com o pessoal do Comitê Técnico de Alimentos da Rede Meteorológica do Estado de São Paulo. Aqui fala do ciclo também. Tem uma publicação da Embrapa, que eu fiz também o trabalho, a aplicação de início para análise de grãos, né? Também tem o ciclo, tem algumas outras referências aí que falam sobre o ciclo, mas alguns exemplos para vocês aí. E meu livro também, né? O meu livro também tem o ciclo da qualidade. Bom, então só para falar que esse ciclo acabou permeando no mercado aí. Para finalizar, né, validação, né? Hoje, cada vez mais o pessoal se preocupa em fazer uma adequada avaliação da linearidade, né? Linearidade é um parâmetro de validação, tem muitos conceitos relacionados a ele, né? Os modelos de regressão hoje, né? A gente usa o modelo de regressão que o Excel faz, que é o modelo ordinário, mas dependendo do caso a gente tem que usar o ponderado também, quando os dados são heterossedáticos, tem toda uma discussão estatística sobre isso. O pessoal avalia muito o R quadrado de uma curva de calibração, mas tem vários outros parâmetros que você pode avaliar também, né? Tem aquela ideia de estudar diferentes faixas de trabalho. É muito errado você fazer uma curva de calibração que vai de 1 a 1000, por exemplo. Uma curva de calibração não pode ter mais do que 10 ou 20 vezes uma amplitude, né? Ela pode ir de 1 a 10, 1 a 20, 1 a 30. Mas 1 a 1000 é 1000 vezes, né? Uma curva dessa vai ter uma incerteza muito grande. Então, estudar diferentes faixas de trabalho é bastante importante também. Incerteza, né? A incerteza hoje está relacionada a um negócio que nós chamamos de regras de decisão. É uma abordagem nova da 1725, então a incerteza está cada vez mais valorizada hoje, né? E a incerteza para regressão ordinária ponderada são diferentes, né? De quando você faz curvas de calibração diferente, né? Você tem que considerar dados da validação para estimar a incerteza, relacionar a incerteza com a variabilidade do seu processo, né? E quando você começa a estudar tudo isso, você pode fazer essa cara de assustado, né? Para quem tem mais de 40 anos agora, vai lembrar que isso é uma Macaulay Culkin de Esquecer de Mim, né? Quem tem menos de 30 não vai saber do que eu estou falando, mas é um filme clássico, né? Da década de 80, 90 aí, e só porque com brincadeira que a gente pode se assustar, né? E aproveitando só para finalizar minha apresentação, queria só dizer para vocês que toda essa parte estatística, que é muito complexa, né? Hoje eu tenho o meu software que eu confilado,
que ajuda facilmente aí vocês resolverem esse problema. É um software que ele funciona online, funciona na nuvem, não tem que instalar na sua máquina. Você vai ter um login e senha, você entra. O software é totalmente validado, você não tem que colocar equações, nada, você apenas só coloca os resultados dos seus ensaios e ele faz todo esse arcabouço aí de cálculos, né? Só para linearidade, por exemplo, você coloca lá concentração, resultados instrumentais, ele faz 28 testes estatísticos automáticos para vocês e você escolhe quais que se adequam ao seu processo aí, né? Bom, ela não é uma planilha, é um software, né? Isso é importante destacar. Tem gente que vende uma planilha do Excel otimizada e fala que é um software, não é. O Confilab é um software mesmo. Ele foi todo feito em Visual C Sharp, com umas outras 2 ou 3 linguagens de programação diferentes também, né? Opera em 3 idiomas, né? A gente quer pegar o mercado da América do Sul, também o mercado europeu. E não tem necessidade de inserção de fórmulas, né? Outra coisa legal, funciona em qualquer navegador. Pode ser Chrome, Edge ou no seu próprio celular também, né? Ele dá para funcionar sem problema nenhum. Só tem um navegador de internet, né? O software é validado, né? Você tem um relatório de validação do software, que é o teste de todos os cálculos estatísticos do software. A parte da certeza, por exemplo, nós validamos com a Euraquen, né? Então, na verdade, nós pegamos o guia Euraquen, os exemplos práticos da Euraquen, e eu apliquei no software e comparava os resultados para mostrar que eles eram iguais, né? Todos os dados são armazenados na web, né? Na local web é um dos maiores provedores do Brasil aí, né? Para esse tipo de trabalho. E, bom, esse é o nosso software. Eu convido vocês para entrarem lá. É o www.confilab.com.br. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no nosso software. Eu acabei esquecendo de colocar no último slide. Nós temos um canal no YouTube também, mas se vocês eu vou colocar no chat. youtube.com/confilab. No canal Confilab do YouTube tem vários vídeos de validação, estatística, incerteza, com aplicação do software também, né? Tem alguns exemplos de aplicação. Fiquem à vontade em nos procurar no YouTube, no nosso site Confilab. O Qualilab fala um pouquinho sobre o meu livro também, para quem tiver interesse. Aí eu coloquei um pouquinho do histórico dele aí, as 4 edições. A última é de 2019, ela é atualizada na 17.025 da última edição de 2017 também. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Olha, nós começamos, era 38, né? 8 e 7. Então, eu fiz 29 minutinhos. Eu não estourei muito meu tempo, tá, Michele? Espero que essa introdução não tenha sido muito rápida, pelo menos tenha dado para contextualizar a 17.025, com foco na amostragem. E agora a Michele, dentro do sua grande expertise aí nessa parte ambiental, aí, mais do que a minha, até, ela fica full time, né, no laboratório dela lá, vai falar um pouquinho sobre a amostragem para vocês. Eu vou parar de compartilhar a minha tela, então. Michele, agora é com você. Passo o bastão agora, né? Então, vamos lá. Vamos apresentar aqui. Todo mundo está conseguindo ver? Tá perfeito, Michele. Perfeito? Tá. Então, vamos lá. Falando um pouquinho na prática dessa amostragem, com foco na ISO 17025, né? Falar um pouco da nossa história, né, do H2O. Nós somos um laboratório de ensaios ambientais. A fundação do nosso laboratório foi em 2005. Então, estamos aí completando 15 anos no mercado. Agora, atualmente, a gente está, em fevereiro, nos instalamos aqui numa outra unidade, né, no bairro Jardim Maristela, aqui em Criciúma, Santa Catarina. Somos credenciados também pelo IMA e a norma ISO 17025 ela está instalada no nosso laboratório, implantada e implementada desde 2014. Tá? Aqui falar um pouquinho dos ensaios que nós realizamos em águas, realizamos a amostragem, ensaios em efluentes, produtos. Ali você citou também, Igor, a análise de rações, né, e subprodutos para consumo animal, nós realizamos aqui também, análise em alimentos, análise em cosméticos, né, e fizemos também ensaios de superfície, que são aqueles ensaios microbiológicos. Hoje, né, com esse advento aí do Covid, toda a situação que nós estamos passando, é importante que as pessoas façam, né, sanitizações nos seus ambientes, e a gente também promove esses ensaios de SWAB. Realizamos ensaios de bebidas alcoólicas, ensaios microbiológicos, e atualmente, há 2 meses, a gente instalou também um laboratório de ecotóxico para a Daphne Magna, né?
que daí se promove uma agilidade maior para resultados dos nossos clientes. Aqui, nesse slide, eu explico sobre os documentos e normas orientativos para que se realize uma amostragem de acordo com a norma ISO 17025. Os que eu destaquei aqui em negrito são os documentos que nós nos orientamos aqui no H2O. Mas existe uma listagem bem grande disponível para que a gente se oriente, né? Mas ali eu ressalto a NIT DICLA 057, a norma ISO 17025, o próprio livro do Standard e também o Guia Nacional de Coleta ali da ANA, né, da CETESB, de 2011. Aí, então, dentro da norma 17.025, qual é o conceito da amostragem? A amostragem é um procedimento definido pelo qual uma parte, ou uma substância, ou material, ou produto, retirada para produzir uma amostra representativa do todo para o ensaio. Então, vocês imaginem, né? A gente sai para fazer uma amostragem, tem que coletar aquela água de rio, né? Aquela água superficial. Como que a gente vai representar um todo, o que está acontecendo naquele entorno? Então, a gente tem que realizar uma amostragem de acordo com todas as orientações que o nosso cliente nos passa, para que a gente consiga reproduzir aquele processo que o cliente está executando lá no local da sua empresa e para que a gente consiga colher uma amostra que vá realmente dar a realidade daquele local. Qual é a política de acreditação para a amostragem, né, no CEGEC? Para a amostragem, então, o CEGEC permite acreditar o laboratório nos casos em que o mesmo realiza a amostragem em loco e os ensaios nas instalações. Então, o processo analítico para a CEGEC, ele compreende tanto a amostragem, um somatório de amostragem, mais o manuseio das amostras e mais o ensaio. Então, a amostragem ela não é um processo isolado, né, do processo analítico. Como o Igor tinha passado nos slides anteriores ali, ele também explicou que a amostragem era um dos itens de todo o processo analítico de um laboratório. Aqui eu referencio a amostragem na norma ISO 17025, quais são os requisitos e os itens da norma que nós temos que obedecer para ser acreditados na amostragem de acordo com essa norma. Então, a gente tem a análise crítica dos pedidos, das propostas, que são os orçamentos, né, que a gente faz com o cliente, os contratos. Temos o plano de amostragem, o nosso coletor tem que possuir formação, treinamentos e habilidades, e a gente tem que monitorar as competências desse colaborador, também isso tem que ter registros, isso está lá nos itens 4.1 e 6.2, equipamentos adequados, cooperar com os clientes, enfim, quem quer se aprofundar mais na amostragem, de acordo com a norma, aí eu fiz um resuminho para que todos vocês depois possam ir lá e compilar e verificar o que está descrito e o que a norma diz que deve ser realizado. Aqui também os ensaios nas instalações dos clientes, de acordo com a norma, também tem os requisitos que nós devemos atender, que são métodos apropriados, né, validados, equipamentos têm que possuir calibração, tem que possuir verificação, transporte, manuseio. Então, como é que a gente faz todos os procedimentos de monitoramento daquele equipamento, o manuseio dos reagentes e padrões, a garantia da validade dos resultados e os registros de ensaio. Também está ali referenciado qual é o item da norma adequado para a gente fazer esse atendimento e cumprimento à norma. Os requisitos de gestão, que também, assim, o que é novo agora na versão de 2017, é principalmente esse mapeamento dos riscos e oportunidades, tá? Então, assim, nesse mapeamento, hoje não basta só a gente gerenciar todo o processo laboratório, né? Gerenciar a amostragem também, mas a gente tem que prever quais são os riscos que podem acontecer na amostragem e as oportunidades que também podem acontecer. Então, existe também todo um mapeamento, né, reuniões e análises críticas da direção e auditorias internas para que a gente possa realmente mapear esses riscos. E falando propriamente das fases da amostragem, né, no resuminho aqui, tem a amostragem propriamente dita, nós realizamos os ensaios nas instalações do cliente e os ensaios nas instalações permanentes, que é dentro do laboratório, posteriormente os resultados. E aí tem essas etapas, temos o planejamento, o plano de amostragem e a retirada das amostras. No planejamento compreende todo um estudo, um levantamento que a gente faz com o cliente. Então,
A gente pergunta para o cliente se, por acaso, o ponto é de fácil acesso, se a gente não tem que levar mais materiais para que a gente possa recolher essa amostra. A metodologia analítica utilizada se atende aos LQs e requisitos do cliente, a toda a mobilização, deslocamento, como é que vai estar a previsão do tempo, até inclusive na data marcada, como vai ser a retirada dessa amostra, o manuseio, o transporte, a recepção dela no laboratório, principalmente porque a gente tem que fazer a triagem dessa amostra, a codificação dela, e a gente tem que também obedecer os prazos para os ensaios realizados no laboratório. Então, a gente também deixa sempre uma equipe de plantão para que esse planejamento seja executado de ponta a ponta, desde a entrada da amostra, desde a retirada, a coleta da amostra, até a emissão do resultado. Aí nós temos também as avaliações, os controles de qualidade e o armazenamento. No plano de amostragem, que é a próxima etapa, esse documento ele é primordial para que o coletor, na hora que vai fazer a coleta, já saiba o que ele vai fazer naquele local. Então, é primordial que no plano de amostragem estejam contempladas todas as informações que nós acordamos com o cliente. Então, ele tem que saber o que ele vai coletar, a matriz analítica que ele vai realizar a coleta, ele tem que saber quais os equipamentos que ele vai levar, enfim, referenciar todas as questões no plano de amostragem. E depois, propriamente, a retirada das amostras lá no nosso cliente. Então, tem a coleta e a preservação das amostras, que vai compreender também o transporte e as medições na instalação do cliente, ou seja, os ensaios de campo. E aqui, então, como eu falei anteriormente, o plano de amostragem, ele é todo executado em cumprimento aos itens 1.1 a 1.15 da norma NIT-ICLA 057. Só referenciei a norma aqui para vocês saberem, porque o auditor, né, ele vai cobrar, vai fazer meio que um checklist dos itens 1.1 a 1.15 para saber se o plano de amostragem atende a esses requisitos, a esses itens todos descritos na norma. A coleta e a preservação das amostras, então existe uma técnica para que a gente faça a coleta dessas amostras de forma que haja uma preservação e que não altere as amostras antes de chegar no laboratório ou durante o transporte. E é muito importante que a gente obedeça essas técnicas e preserve as amostras de forma adequada, porque o tempo entre a coleta e a chegada da amostra ao laboratório tem que ser o menor possível, tá? Para que a gente possa fazer os ensaios dentro do prazo estabelecido. E aqui eu vou passar para o próximo slide. Essa tabela é a que nós nos referenciamos para a coleta e preservação dos nossos ensaios, das nossas matrizes analíticas. Então, se você ver aqui, ela é uma tabela que é retirada do standard. Nós preferimos nos basear pelo standard, mas tem a norma NBR também, 98 e 98. Aqui porque ela é mais restritiva e tem todas as validações, tá? Então, eu destaco alguns pontos aqui em amarelo, por exemplo, o ensaio de acidez, né, que vocês verificam aqui, o primeiro item. A gente tem o tipo de frasco, que é a preservação para esse ensaio, então ele pode ser de polietileno, vidro de borosilicato. O volume mínimo vai depender da metodologia aplicada no laboratório. A preservação, o prazo para análise e o regulatório. Nós sempre estabelecemos aqui, criteriosamente, de fazer o ensaio dentro do prazo de análise. A gente obedece essa tabela aqui, não regulatório. A repetição, às vezes, a reanálise, a gente faz dentro desse prazo. Mas o ensaio, a gente faz dentro do prazo para análise. Então, por exemplo, chegou a amostra de acidez, a gente não vai deixar para fazer no outro dia, 48 horas após. Nós realizamos no dia em que foi realizada a amostragem. Nós somos mais críticos com relação a isso, porque a gente sabe que como o método já foi validado, a gente sabe que a preservação dessa amostra já foi validada, então nós não vamos extrapolar esse tempo para poder prejudicar o ensaio ou o resultado. Então, é bem importante, eu destaco nesse outro item aqui, ó, que é o calendário também, e nós temos os coliformes totais e fecais. E é importante que as pessoas, os clientes, as empresas da região ressaltem e se preocupem com relação a isso, porque às vezes são contratados laboratórios que são mais distantes, né, da região aqui de Criciúma, por exemplo.
E aí tem que se atentar e perguntar para esse laboratório, né, se esse prazo de 8 horas ele está sendo cumprido, que é o prazo para análise, ou até no máximo 24 horas, porque isso pode prejudicar o resultado ali dos coliformes totais fecais. Quando você quer, por exemplo, determinar uma potabilidade de uma água, e aí, se você não obedecer esse prazo para análise de 8 horas, você pode comprometer toda uma amostragem, todo o serviço prestado para emitir um resultado que talvez não seja confiável, não pela questão do método, mas pela questão do prazo para análise e pela questão da preservação. Então, fiquem atentos, sempre questionem o laboratório contratado para ver se eles estão ou não obedecendo esses prazos. A mesma coisa acontece com a DBO, nós realizamos no máximo ou no dia ou no máximo 24 horas após, para não ter perda da demanda biológica. Então, em 6 horas ou até no máximo 24 horas. Então, fica a dica aí para o pessoal se orientar e se atentar a essas questões, tá, ok? Aqui nesse slide, então, nós vamos explicar sobre os ensaios em campo, que existem ensaios que devem ser realizados em campo para não prejudicar também o resultado. Então, nós temos o pH, que é tudo no prazo de 25 minutos, temperatura, cloro residual, o oxigênio dissolvido, a condutividade, a turbidez, o potencial redox. E aí, assim, ressalto também essa questão da condutividade. O prazo é de 28 dias, porém, como a gente já fez testes e monitoramentos aqui no nosso laboratório, a gente percebe que a condutividade tem uma variação muito grande em questão de minutos. Em questão de segundos, assim, às vezes ela já tem variação dependendo do frasco que a gente acondiciona também, ela tem bastante interferência. Então, a gente prefere fazer em loco e quando chega no laboratório, a gente monitora para ver também essa diferença. E aí, aqui em negrito, eu destaquei que todos os equipamentos devem estar identificados, calibrados a NBC e manter os registros de qualidade, porque não adianta a gente ter todas as identificações e não se manter o registro. O que não está registrado, às vezes não é válido. Aqui também tem alguns exemplos de materiais de amostragem. Tem os amostradores de superfície, que são os baldes de inox, ou coletores de braço retrátil. Nós temos amostradores de profundidade, que é a garrafa de Van Dorn, e também os amostradores de limnologia, que é para fitoplâncton e zooplâncton. Tem os procedimentos de amostragem. Agora a gente já parte para a área mais técnica, assim, de como realizar essa amostragem. Como é que eu vou definir o local de amostragem? Muitos clientes, às vezes, quando vão realizar a amostragem, ou os nossos coletores vão realizar a amostragem, eles nos perguntam, nos questionam, mas qual é o ponto amontante, qual é o ponto ajusante? Existe uma norma que rege isso, que controle se o ponto amontante tem que ser 30, 40, 50 metros antes do lançamento do efluente, ou não existe? E não existe. O que a gente tem que se basear é que a gente tem que evitar as áreas de estagnação, evitar as áreas próximas às margens desse rio e evitar as áreas de refluxo. Então, aqui vocês percebem na foto que foi coletado, né, que é um córrego, né, não é de largura muito grande, e aí, assim, a gente não coleta nas áreas de estagnação, que é onde tem mais vegetação, e nem nas áreas onde faz muito refluxo, que seria mais aqui para a parte de baixo. Então, a gente coleta, e aí o coletor, ele é orientado para que não realize nessas áreas aí, para evitar essas áreas. E aqui nessa outra figura, nós temos a definição do melhor ponto para a amostragem no rio, né, na água superficial. Aqui está a descarga do efluente, então, assim, se a gente coletar aqui na seção B, onde está mais azulado, se coletarmos na superfície, nós vamos acabar coletando mais efluente do que a água de rio. Se nós coletarmos na parte inferior, nós vamos coletar mais rio do que efluente. Aqui é a zona de mistura, e nessa seção A aqui é que seria a área mais indicada para nós coletarmos essa amostra. Mas aí também tem que ver se não tem todas essas questões aqui nessa seção A. Então, é isso que o coletor ele vai verificar na hora da amostragem. Ainda sobre a definição do local de amostragem, na matriz de águas, a gente tem que sempre observar o seguinte: em redes de abastecimento, nós temos que nos atentar para mostrar água diretamente da rede, sem ter intermediários. Nas saídas das tubulações, a gente deixa escoar de 2 a 3 minutos, para eliminar essa água estagnada.
Porém, nós temos que ver assim, às vezes nós vamos coletar uma água de um refeitório, né, que está sempre ali movimentando aquela água, então não precisa a gente esperar 2 a 3 minutos. Sempre nas torneiras, se tiver algum acessório, filtro, mangueira, é fonte de contaminação, então é obrigatório retirar essas fontes de contaminação. A gente sempre esteriliza o ponto para a obtenção da água com álcool 70, fricciona ali, né, com papel toalha, para que a gente possa retirar essa amostragem. E em reservatórios, nós coletamos na saída mais próxima a partir do reservatório, ou diretamente no próprio reservatório, só que daí com o uso de materiais sempre estéreis, evitando tocar também com as mãos, né, com o corpo do coletor, naquele reservatório para não ter contaminação daquele local. Nas águas residuárias de efluentes, então, nós precisamos, depende do objetivo da análise, né? Então, quando a gente faz lá o nosso planejamento com o cliente, qual o objetivo desse ensaio? Vai ser para avaliar o desempenho do seu sistema de tratamento de efluentes? Se você quer avaliar esse sistema, então nós vamos coletar o efluente bruto e o efluente tratado, e aí determinar a eficiência. Vai ser só para atendimento da legislação, as condicionantes da LAU? Sim, das condicionantes da licença ambiental. Então, vamos realizar os parâmetros que estão descritos na licença. É para caracterizar as linhas de geração de efluentes? Então vamos monitorar cada ponto onde se gera efluente. E aí, de repente, fazer até um projeto para fazer uma estação de tratamento nesse cliente. Então, dependendo da finalidade, a gente já é orientado e sai do laboratório para fazer sua amostragem de acordo com essa necessidade. E aí, dos tipos de amostragem, nós temos as amostragens simples e as amostragens compostas, que aí elas são determinadas por tempo ou vazão. Nós teremos esses slides aqui são mais compactos e assim, uma questão de explicação melhor e um slide mais elaborado, mais completo, nós vamos estar disponibilizando no nosso link da bio lá do Instagram, tá? Quem quiser, acessa lá, que daí nós vamos disponibilizar esse material também para todos vocês, que é um material mais completo, que tem os cálculos por tempo, por vazão, e tem outras demonstrações que não estão aqui nesse slide, porque não são pertinentes com relação ao horário e ao tempo que nós temos. Aí acessa lá, tá? Aí, quais são os cuidados gerais na amostragem? Nós não podemos tocar nas partes internas dos frascos, não podemos realizar ambientação com água no próprio local, evitar coletar da superfície e direcionar o gargalo do frasco em sentido contrário ao fluxo. Aí vocês observam aqui nas fotos o exemplo de como faz essa amostragem. Outro cuidado geral é a ordem do enchimento dos frascos. Primeiro nós vamos preencher os frascos com os parâmetros voláteis, BTEX, HPAs, TPHs, COVs, né, o VOX. Depois os parâmetros microbiológicos e depois os demais parâmetros. E sempre a adoção de coleta fracionada para enchimento de todos os frascos quando necessário, com exceção dos voláteis e microbiológicos. O que é coleta fracionada? Coleta fracionada, vocês imaginem assim, a gente está coletando o rio, né, a água superficial. Aí, quando a gente lança o nosso frasco, nosso balde de inox, ele tem a capacidade de coletar 1 litro. Eu tenho 5 frascos para preencher para aquela coleta, sendo que eu já preenchi o de microbiologia e já preenchi o de voláteis. Então, sobrou 3 frascos de 1 litro para mim preencher. A cada 1 litro que eu puxo do rio, né, com o nosso balde, eu não vou pegar e encher o primeiro frasco com 1 litro. Eu vou fracionar, eu vou colocar medidas proporcionais em cada frasco para que isso seja, para que essa amostragem seja mais homogênea. Aí depois eu lanço novamente o meu balde de inox, trago novamente e preencho até que se complete esses 3 litros de frasco que nós temos ali para fazer essa amostragem. Então, é bem importante que se faça esse fracionamento, essa homogeneização da amostra para representar aquele rio no todo. Nós temos também outros cuidados na amostragem, que são os ensaios para metais dissolvidos. Então, a amostra ela deve ser filtrada em campo, com filtro de 0,45 micras,
E também tem que se atentar a pré-condicionar esse filtro com água ionizada antes de realizar a filtração, porque isso deixa o filtro de uma forma melhor, né, para a gente poder passar essa amostra nele. Aí nós temos também a amostragem em postos de monitoramento, e aí existe uma norma da NBR, a 15847 de 2010, que ela é específica para amostragem em postos de monitoramento. Vamos nos aprofundar aqui, mas para quem quer conhecer, existem lá descritos os métodos de purga. Aí temos a purga por volume determinado, que é utilizado o Baylor para coletar essa amostra. A purga por baixa vazão, onde é coletado com bomba de baixa vazão e feito vários controles, até que se consiga pegar essa amostra. E a purga mínima por Baylor. Os registros que são pertinentes à amostragem, porque não basta só coletar e encher frasco, né? Nós temos que fazer os registros dessa amostragem. Então, é muito importante que o coletor também vá, além do plano de amostragem, ele tem com ele a ficha de coleta. Nessa ficha de coleta, ele tem que anotar as coordenadas, as condições climáticas, o nome do cliente, data, hora, o tipo de amostra, os resultados do ensaio em campo, que eu até destaquei aqui, e principalmente quaisquer observações que ele notar e que ele encontrar no local de amostragem. De suma importância a ficha de coleta, porque ela traz uma rastreabilidade daquela amostra, e às vezes nós temos aqui monitoramentos ambientais feitos com os clientes, e que lá no resultado vai aparecer essa discrepância, lá no resultado vai acontecer essa informação dessa alteração que houve na amostragem. E aí, quando a gente vai resgatar essa ficha de coleta, vai olhar, não, realmente deu essa alteração no ensaio, porque aconteceu isso lá na hora da amostragem. Então, é muito importante esse registro da ficha de coleta, porque ele vai gerar a nossa cadeia de custódia, que é o posterior registro, e tem toda uma documentação histórica e cronológica dessa amostra e garante o rastreamento e a idoneidade. O acondicionamento e o transporte das amostras também é muito importante, porque preconiza, né, que nós temos que acondicioná-las em caixas térmicas que permitam o controle de temperatura menor que 6 graus Celsius. Então, tem que se manter essas amostras refrigeradas a ponto de elas chegarem no laboratório abaixo de 6 graus. E nós promovemos também a separação dessas matrizes para evitar a contaminação cruzada. Nós aqui no laboratório, a gente separa cada ponto de coleta do cliente com sacos plásticos e para que não tenha contato com o gelo da caixa de isopor, para que não tenha também contaminação. E nós também aqui, a gente separa cada matriz em coolers identificados e diferentes. Então, o que é de matriz água, nós colocamos em um, o que é de matriz efluente, colocamos em outro, para evitar toda essa contaminação que possa ocorrer. Além disso, fizemos também os controles e registros para que se garanta essa qualidade e que não se faça essa contaminação. E aí falamos também do controle de qualidade para amostragem. Existe tudo isso, né? Além da gente fazer as medições todas em campo, existe um controle de qualidade de tudo que é utilizado na amostragem. Então, são feitas as medições dos padrões. O que seria? Do pH, da temperatura, da condutividade, do OD, do cloro, são medições diárias. Então, vocês imaginam, nosso coletor, antes de sair para a amostragem que ele vai fazer durante aquele dia, ele verifica o pH, né, do equipamento, ele calibra ali com um tampão, né, com padrão 7, 4, 10, enfim. E o que ele faz? Depois que ele fez aqueles registros de calibração, ele ainda verifica se o equipamento está lendo naqueles padrões. E aí, quando ele chega no cliente, ele monitora para ver se no transporte não houve alteração. Então, ele verifica novamente se o pH está medindo 7. Aí, quando ele vai à tarde novamente fazer essa amostragem, o que acontece? Ele vai novamente e verifica esse equipamento. Quando ele retorna do laboratório para o laboratório com as amostras, ele verifica novamente. Isso tudo, para que esse exagero de registro? Para que esse exagero de controle? Para que a gente monitore, por acaso, se houve alguma discrepância do pH-metro durante o deslocamento e se houve alguma alteração que possa ter comprometido as amostragens. Aí nós temos também os brancos,
que daí na norma a gente indica o 057, aí descreve os brancos de equipamento, branco de campo, branco de viagem, branco de frascaria, tem o branco do sistema de filtração e o branco de temperatura. Até aqui na norma fala até o branco de viagem, depois tem o branco de método, que é mais aplicado dentro do laboratório, e o branco de instrumento. Mas nós acrescentamos aqui também o branco de frascaria, para saber se os nossos frascos não estão contaminando as amostras do nosso cliente. Então, a gente tem um procedimento para limpeza dessas frascarias e monitoramento da qualidade dessa limpeza. Tem o branco do sistema de filtração e o branco de temperatura para avaliar se essa temperatura dessas amostras estão realmente chegando abaixo de 6 graus. Aí nós temos também as duplicatas, que devem ser feitas com controle de qualidade. E nós temos também a incerteza de amostragem, como o Dr. Igor falou ali, né? Nós temos as incertezas que são calculadas nos ensaios, mas também tem a incerteza que é calculada na amostragem. Então, existem todos esses controles que são feitos e realizados para que a gente garanta a qualidade. O processo da ISO 17025, ele é para isso. É para que o laboratório consiga ter propriedade para dizer, olha, o nosso método é este, nós temos essa variação, essa incerteza, ele atende ou não atende à sua demanda, precisa ou não precisa de ajustes, precisa ou não precisa que a gente atente a outra metodologia. Então, a ISO 17025 é um sistema todo de gestão para garantir a qualidade e eficiência dos resultados. Então, é muito importante que o laboratório tenha todo esse processo implantado, né? Então, como o Dr. Igor falou, de suma importância, né? Hoje é como se tivesse um Becker, tem que ter a ISO 17025. E é bem importante essa analogia, porque hoje, como já estou há 15 anos nessa área, na verdade eu estou há 13, né? Eu entrei em 2008. Eu percebo que não dá mais para trabalhar da forma que se trabalhava lá no início, né? No início não existia tantos controles, enfim, e aí com o advento dessa ISO 17025 e essa efetividade, os controles todos, garantem e dão uma maior propriedade realmente no laboratório. E aí a gente encerra aqui. Eu tenho uma gratidão imensa pela participação de todos que estão até agora conosco, tá? Tem o nosso telefone ali que também é o WhatsApp, tá? O nosso WhatsApp comercial, quem quiser de repente entrar em contato, se for com alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, pode entrar em contato. Também tem o nosso Insta ali, também para vocês seguirem. E também lá no link da bio tem disponível esse material aqui mais completo. E aí é isso, gente. Quero agradecer imensamente essa participação de vocês. E conto assim que a gente se ajude realmente mais e mais para que a gente garanta essa qualidade em todos os serviços que nós prestamos, certo? Muito obrigada. É isso? E aqui eu encerro, então, né? E quero agradecer também a tua presença, Igor. Não sei se consegue me escutar. Não sei que horas. Sim. Eu estava desbloqueando meu microfone. Então, agora parece que tem uma perguntinha para você no chat, Michele, ali, olha. Você chegou a dar uma olhada ali, eu estava acompanhando aqui, ó. Posso perguntar essas informações relacionadas à amostragem. A princípio, o que a gente usa é um software, mas é um software de gestão, né? Um software mais elaborado na questão mesmo de relatórios, da parte financeira. A gente tem mesmo as planilhas de Excel, né? Ainda, né? As planilhas de Excel ainda nós temos que adquirir esse Conflab, que vai facilitar muito mais a nossa vida, porque ainda fica um processo oneroso, né? E o software seria muito mais viável e muito melhor da gente monitorar de forma mais ágil. Hoje a gente está num processo em que a gente está melhorando os nossos monitoramentos, fazendo de forma mais assertiva com a utilização realmente de softwares. Então fica muito mais fácil. Aproveitando esse gancho, Michele, do software que você falou, o que eu vejo no mercado, assim, tem diferentes tipos de software que se aplicam no laboratório, né?
Tem um tipo de software que o pessoal chama de LIMS, né? Que na verdade é aquele software que gerencia a informação, que é o fluxo de processo do laboratório, né? Então é aquele software onde você faz muitas vezes até a própria proposta no software, né? Aí quando a amostra chega no laboratório, você já cadastra no sistema, né? Essa amostra já recebe um código de barra. Aí cada laboratório, quando vai gerando os seus resultados, vai jogando tudo no sistema e o sistema vai compilando todos esses dados para depois gerar um relatório, né? Então tem esse mais o fluxo da amostra, tem alguns no mercado aí. Sim. No caso do nosso software, é o software de estatística mesmo, né? Ou a estatística, ou você vai na mão mesmo, no Excel, aí tem que fazer a validação das planilhas, né? Tem que ir lá e fazer os cálculos na mão e tal. Aí se você for alterar qualquer fórmula, eu fiz, quem excediu um nível de concentração ou outro, tá, tem que validar de novo, né? Até inclusive, Igor, até inclusive aproveitando, as fórmulas e as planilhas são aquelas que você nos passou no curso, lá em 2016. Sério? Isso. Tá bom. Mas tá funcionando. Tá funcionando. Os ensaios estão ficando proficientes, então tá valendo. O que eu vejo do problema das planilhas, nada contra elas, na verdade, eu usei durante muitos anos. É que às vezes você pega uma planilha e você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Aí você tem. Todo laboratório tem um funcionário que tem uma expertise maior, né? Tem uma habilidade maior em Excel, assim e tal. Sim. Aí um belo dia esse funcionário, sei lá, se casa, muda de cidade e vai embora. Aí você pega aquela planilha e passa para outra pessoa usar. Aí você vai ter uma dificuldade, né? Então, assim, o Excel, o problema dele é esse, ele acaba sendo muito pessoal de quem fez. O software não. O software ele é mais versátil. Tipo, o nosso software, eu falo do meu software que eu conheço, né? Ele é o software do que a gente chama friendly user, né? A maneira de inserir informação você explica para uma pessoa, ela vai entender. Tem um manual. Se essa pessoa for embora, você pega outra pessoa, olha o manual, ela vai fazer também. Uhum. Sim, é muito mais prático, né? Tem uma outra perguntinha ali. Como vocês monitoram o branco de temperatura? Pois a amostra tem que vir refrigerada até 6. Mas como sabemos, temos amostras coletadas em menor tempo que elas não chegam. Essa informação até a gente sempre questiona, né? Com relação à auditoria, tudo. Como é que a gente faz isso? Nós fizemos um branco, né? E esse frasco ele fica dentro dos isopores. E aí, quando a gente mede, ele tem que ser mantido a 6, porque às vezes a gente tem um deslocamento que não fica não dá tempo dessa amostra chegar a 6 graus, né? Mas se o branco estiver chegando a 6 graus, significa que o meu sistema de preservação dentro do isopor ou do cooler, ele está deixando a 6 graus, né? Ele não é uma geladeira, mas ele está mantendo ali a 6 graus aquele branco. Então, nos orientaram sempre de fazer a medição desse branco do isopor, sabe? Dessa amostra que a gente deixa dentro do isopor. Não, assim, não é monitorado amostra por amostra, porque realmente, às vezes o deslocamento é muito próximo ao laboratório, ela não vai refrigerar a 6 graus, né? Então, é dessa forma que a gente monitora a entrada das amostras a menor que 6 graus Celsius. O texto que eu gosto de usar, Michele, eu digo o seguinte, né? Você tem que ter uma condição na qual, se a amostra ficar tempo suficiente, ela estará abaixo de 6. Isso, Acho que é isso que é importante. Porque isso é fato, né? Você colocar uma amostra, você deu uma volta no quarteirão, ela não vai chegar a 6 graus, né? E você vai reprovar a amostra também na entrada. Então, eu não vejo realmente problema nisso. Que às vezes o auditor pode implicar um pouquinho com isso, né? Outra coisa, Igor, também daquela nossa perguntinha lá que nós fizemos no início. Perfeito. Como que é a tua esclarecimento a respeito? Posso responder? Vou dar a minha posição, né? Assim, hoje, né, o que a Michele falou realmente é um fato. É difícil você desconectar a amostragem do processo analítico, né? Dentro das regras do Inmetro hoje, se vocês entrarem no site do Inmetro, até mandei para a Michele, né? Michele, você chegou a ver, né? Sim, eu vi. Algumas consultorias ambientais, elas acabam optando por acreditar a amostragem. Mas para acreditar a amostragem, obrigatoriamente, no mínimo, você tem que fazer os ensaios de campo. No mínimo. Agora sim,
Por que eu vejo com uma certa relutância a consultoria ambiental acreditar ou não acreditar? Porque, veja só, vamos supor, eu faço uma coleta de água, né, com balde, por exemplo, né, uma água especial, eu faço pegar a temperatura no campo. É isso que eu faço. Faço coleta de água superficial, pegar a temperatura. Aí você fala assim, vou acreditar nesse processo. Gente, veja só. Você vai ter que ter calibração, você vai ter que ter controle de equipamento, você vai ter que ter procedimento de treinamento, vai ter que ter procedimento de ação corretiva, procedimento de não conformidade, procedimento de trabalho não conforme, vai ter que ter análise crítica da gerência uma vez por ano, vai ter que fazer auditoria interna uma vez por ano. Assim, é toda norma que você vai ter que aplicar, entendeu? Não é preencher uma planilha ou medos de formulário. É todo um processo extremamente extenso, assim, né? Eu já vi consultoria que faz muita amostragem, tem parcerias com laboratórios, eles acabam até achando que assim, é viável, né? É uma opção. Então, assim, a opção tem, mas lembre-se, vai ter que implantar todos aqueles requisitos da 1725 dentro desse escopo, né? Então, esse que é o grande problema, né? E lembrando que a acreditação de meta é por endereço, né? Então, você tem que ter um CNPJ, endereço fixo, né, da sua consultoria, eles vão acreditar aquele endereço lá, onde eles vão lá te auditar e para fazer toda a parte de campo, né? Bom, é isso. E na questão assim dos consultores prestarem o serviço, né, de amostragem para o laboratório, como é que funciona? Tá. Isso a gente tinha conversado, assim. O que acontece, assim, nas avaliações de Inmetro, o Inmetro, ele não vai avaliar qual que é o relacionamento trabalhista que o seu funcionário tem com a sua empresa. Tem carteira assinada, não tem, você pagou o 13º dele, não pagou, sabe? Então, assim, não é o foco da auditoria do Inmetro, né? Até o pessoal, inclusive até a parte de segurança, né? Também o Inmetro não entra nesses méritos, né? Até eu brinco com os meus alunos, eu falo o seguinte: se você está auditando um laboratório e um analista passa na sua frente pegando fogo, o que você deve perguntar? Você pergunta o seguinte: o fato do analista estar pegando fogo pode afetar a qualidade do resultado? Se sim, é uma não conformidade. Se não, tudo bem. É uma brincadeira, tá? Um caso exagerado esse. Mas o fato é o seguinte: a auditoria de meta é o foco na qualidade da execução dos ensaios. Então, o que acontece assim, tudo bem, olha, eu tenho um consultor aqui, ele quer vir aqui no meu laboratório prestar um serviço. Perfeito. Só que assim, ele vai ter que ser treinado, ele vai ter que ter cópia dos procedimentos, os equipamentos vão ter que estar todos calibrados, vai ter que estar na sua lista de equipamentos que você utiliza, vai ter que ser gerenciado pelo laboratório, entendeu? Quando tiver um processo de auditoria, esse funcionário, né, ele vai ter que participar do processo de auditoria, ele vai ter também que ser auditado, né, tem que ter os registros do treinamento dele, ou seja, ele tem que estar inserido no sistema. Dá para fazer? Até dá, mas tem que tomar essa cautela, né, de realmente a pessoa estar inserida. Não é uma pessoa que, tipo assim, Michele, empresta seu símbolo da acreditação, vou colocar uma amostra ali do lado. Não. Ele tem que estar realmente engajado dentro do sistema. Até, se for assim, eu não vejo problema. E hoje, Igor, como é que está tem essas auditorias remotas, mas entre tu enviar a documentação para o Inmetro, né, para ISO 17025, e para que seja feita essa auditoria e liberação da acreditação, como é que está esses prazos agora pós-Covid? Nossa, Michele, Dar uma olhada nisso. Isso é tão novo para todo mundo. Pois sabe? Porque eu sei assim, na verdade, foi até engraçado, eu estava em Belo Horizonte editando um laboratório, na semana que o Inmetro suspendeu as avaliações. Né? E até, na época, eu fiquei preocupado, tinha que pegar voo, né? Então, não tinha máscara, né? Então, e foi interrompido naquela época ali. Daí ficou interrompido por um tempo, tal. O Inmetro voltou às atividades, me parece que os avaliadores, muitos, eles acabaram não se sentindo confortáveis em voltar a fazer avaliação, né? E o Inmetro acabou adotando a história da avaliação remota. A avaliação remota, Michele, assim, só para contextualizar, não é uma realidade só do Brasil, na verdade, né? O UCAS, por exemplo, a entidade de acreditação do Reino Unido, lá na Inglaterra, ele está fazendo 100% das auditorias remotas, desde o início da pandemia, né?
E o IPAC, que é em Portugal, estava fazendo parcialmente, algumas remotas e algumas não. Então, o Inmetro não queria entrar nessa, mas é um campo sem volta, né? Eu fiz o treinamento, acho que faz um mês atrás, eu acho, mais ou menos. Foi meio rápido, né? Essa normativa nova. Eu não fiz nenhuma remota ainda, né? O que eu sei que está acontecendo é o seguinte: não são todos os laboratórios que são elegíveis de receber uma auditoria remota. Depende de algumas características, né? Depende, por exemplo, não pode ser avaliação inicial, tem que ser só nas reavaliações, e depende também muito da complexidade do escopo de ensaios, né? Então, assim, eles estão selecionando alguns laboratórios onde que existe um conforto aí de poder fazer avaliação remota. E a avaliação remota, a gente não tem segredo, assim, as certificadoras de 9001, 14001, estão fazendo muita avaliação remota no mercado aí, né? Isso está sendo bastante comum, assim, hoje. E assim, é essa interação que eu estou tendo. É como se eu estivesse auditando a Michelle, eu pergunto para ela sobre um procedimento, ela me mostra, ela pode compartilhar a tela comigo e me mostrar, ou ela pode me mandar o arquivo, eu vou abrir aqui no monitor do lado, eu vou avaliando, fazendo as perguntas para ela. O grande problema está no acompanhamento dos ensaios, né? E isso eu acho que prejudica um pouquinho mais. Aí você vai ter que filmar, ou você mostrar online a pessoa executando o ensaio, né? Mas durante a execução do ensaio, a gente vai ter que se atentar muito ao quê? Ao registro do resultado, né? Sim. E outra coisa que eu acho que também eu focaria muito numa auditoria dessa é resultado de proficiência. Sim. Porque a proficiência vai demonstrar a competência técnica que você está tendo e executar os ensaios, né? Na prática, né, se a gente for ver, Michele já passou por alguns auditorias do Inmetro aí, os avaliadores eles estão muito tempo avaliando documentação, né? Acho que talvez 80% do tempo, não sei. Então, a avaliação remota é isso, né? Mas depende de algumas particularidades. Tem a norma lá, não lembro de cabeça, né? Mas tem algumas regrinhas lá. Eu sei que não pode ser avaliação de... Perde um pouco aquele feeling de tu pegar uma amostra, agora eu quero que tu pegue documento tal, que comprove que essa amostra está assim, né? Então, tu pegar uma amostra no local e dizer, agora eu quero a rastreabilidade dessa amostra. Sim. Se perde isso, né, com a auditoria remota, né? Se puder para evidenciar, né? E aí, eu me lembro que no curso que tu ministrou lá em 2016, porque depois de ti eu fiz outros cursos com outros professores, né? E eles, alguns relatavam, eu me lembro que na ocasião tu disseste que o pedido das documentações tu fazia retroativo de um ano atrás. Né? E aí outros professores disseram que é de um mês, 2 meses, 3 meses. Vai depender do auditor, né? Não tem uma regra, na verdade, né? Não está escrito em lugar nenhum. Eu falei um ano atrás, assim, por exemplo, entre uma avaliação e outra, né? A primeira reavaliação é depois de um ano. Então, eu não vou pegar documento, eu pego documentos da última auditoria do Inmetro para agora, né? Então, isso dá no máximo um ano aí. Mas não dá para ir muito retroativo, por exemplo, quando é avaliação inicial, também não dá para ir muito retroativo, porque assim, eu pego um documento de 2 anos atrás, aí você fala, mas Igor, 2 anos atrás, eu não tinha implantado o sistema ainda, né? Acaba não fazendo muito sentido. Então, assim, o tempo ou a quantidade de amostragem, né, de amostragem de documentos também é muito particular de cada avaliador, né? Então, isso depende muito do feeling de cada um, né? Certo. Então é isso, né, Igor? Vamos tentar encerrar, senão a gente fala mais como da cobra, como se diz. Aquilo que eu falei, se deixar, a gente fica horas e horas. Né? Quem adora sistema de qualidade de gestão e isso não é bem certo, e vai, né? É verdade. É muita informação, né? Ou é certo demais, digamos assim, né? O pessoal fala, não, a Michelle é muito certinha. Mas vamos lá, eu agradeço, tá, a tua participação, assim, é uma honra mesmo te receber aqui e de prestigiar os teus conhecimentos, né, que já está na área há bastante tempo. E é isso, assim, e a gente deixa as portas abertas também, se precisar do laboratório, enfim, trocar umas ideias, a gente está sempre aqui à disposição, não só para ti, mas para todos os que estão acompanhando também, né? Perfeito, Michele. Eu agradeço mais uma vez o convite. Se me convidarem 10 vezes, eu virei as 10 vezes, né? Tenho certeza disso, eu gosto muito do tema. E, bom, para mim foi um prazer estar aqui com vocês, conversar com você novamente. Gostei muito daquela semana em Criciúma, não conhecia Criciúma, adorei sua cidade. Né? Na verdade, eu adoro o estado inteiro, né? De vocês aí, é um estado fantástico. Mas, para mim, realmente foi um prazer mesmo. Pode contar comigo as outras vezes.
Ai, ótimo, ótimo. Um grande abraço aí a vocês, muita saúde para ti, para tua família, tá? E Deus abençoe vocês todos aí também, tá bom? Obrigado, igualmente. Uma boa noite a todos os participantes aí também. Uma boa noite, um bom descanso. E vamos firme aí que a gente vai decolar. Vamos firme juntos, que todos juntos aqui a gente consegue ter melhores resultados. Um abração. Um abraço, boa noite, pessoal. Boa noite.